Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, vamos mais uma aula de química. Eu espero que vocês estejam bem, tá? E a gente vai entender um pouco mais agora dessa aula. Vamos falar um pouco de aminas. A gente vai ver um pouco das regras da IUPAC para poder dar nomes às estruturas da amina, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje com a função de amina. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida, vocês podem mandar aí para o e-mail, você já sabe como é que nós estamos, tá? A gente está em quarentena, né? Mas é isso aí. Então, vamos lá. Aminas. Para quem não me conhece, me chamo Rose, sou professora de Química e estarei com vocês agora falando um pouquinho sobre a nomenclatura das aminas segundo a IUPAC. As aminas, para quem não está lembrado, elas também são consideradas derivados orgânicos da amônia. A amônia ela tem essa estrutura NH3. Lembrando que o nitrogênio ele faz 3 ligações, por isso a gente tem 3 hidrogênios. E quando um ou 2 ou 3 deste hidrogênio aqui, esses hidrogênios são substituídos por algum grupo orgânico, a gente tem as aminas. E essas aminas elas podem ser do tipo primária, secundária e aminas terciárias, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho sobre cada uma dessas aminas. Então, observe, aqui a gente tem uma amônia. Quando a gente tem um hidrogênio que a gente substitui por algum grupo orgânico, a gente tem o quê? Uma amina do tipo primária. Quando a gente tem 2 hidrogênios, a gente pega 2 hidrogênios dele aqui e vai e substitui por 2 grupos orgânicos ou 2 cadeias carbônicas, tá? Seja elas iguais, diferentes, a gente tem o quê? Uma amina do tipo secundária. Quando a gente tem agora 3 hidrogênios, a gente pega esse hidrogênio, esse e esse, substitui por cadeias carbônicas ou por algum grupo orgânico, tanto faz aí, a gente tem uma amina do tipo terciário. E para isso, pessoal, lembra que a gente tem regras diferentes para a nomenclatura tanto das aminas primárias como das aminas secundárias e terciárias. E é isso que a gente vai estudar aqui agora, tá bom? As aminas primárias, a gente pode considerar duas formas de nomenclatura, isso segundo o IUPAC, tá certo? Então, primeiro a gente pode colocar o nome do grupo e acrescentar amina. O nome do grupo, a gente pensa lá num substituinte com um carbono, que a gente tem metil, met, né? Aí o grupo o quê? Um radical metil. Se a gente tiver com 2 carbonos, etil, e a gente sabe para 3, propil, e assim por diante. Então, a gente vai entender que a gente tem o nome do grupo acrescentado da palavra amina. A outra forma é onde a gente pode colocar o prefixo, o infixo e, por fim, amina. Prefixo, a gente tem lá 3 carbonos, prop, infixo. Se for ligação simples, an. Se for ligação dupla, en. Se for tripla, in. E, por fim, a gente coloca a palavra o quê? Amina. Tá bom? Então, existem essas duas maneiras de a gente poder dar nomes, segundo a IUPAC, para as aminas primárias. Ou o nome do grupo, metil, amina, propil, amina, tá bom? Ou então, se a gente for colocar, seguindo essas regrinhas, prefixos, infixos e amina. Já para as aminas do tipo secundária e terciária, a gente tem as seguintes formas. Se elas forem simétricas ou se elas forem assimétricas. Simétricas, pessoal, é quando os grupos que estão ligados ao nitrogênio, eles forem iguais. Se a gente tiver 2 grupos do tipo metil ou 3 grupos do tipo etil, tá? A gente vai usar o quê? A gente vai usar o di quando tiver 2 grupos iguais e tri quando tiver 3 grupos iguais. A gente coloca o nome e, por fim, a gente coloca o quê? Amina. Então, se forem grupos ligados a nitrogênios diferentes, são chamados de assimétricos. Então, a gente faz o quê? A gente vai 2 maneiras também. A gente pega todos os grupos substituintes que estão lá ligados ao nitrogênio, metil, etil, propil, ou butil, etil, propil, tanto faz. Esses grupos vocês vão fazer o quê? Em ordem alfabética, colocar um junto do outro em ordem alfabética e, por fim, a gente coloca a palavra amina. Esse é bem mais tranquilo, né? E outra forma, a gente vai utilizar o N. Esse N, ele vai estar ligado ao substituinte. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a cadeia principal, né? A cadeia principal, ela tem que ter a maior quantidade de carbonos.
Então, a gente identificou a cadeia que tem maior quantidade de carbonos, que está ligada ao nitrogênio, ela é a nossa cadeia principal. Os outros são os substituintes, são chamados também de radicais, são chamados de ramificações, tá? E aí a gente vai colocar essas ramificações, esses substituintes, ligados com o N. N-propil, N-etil. Aí a gente vai colocar o infixo e, por fim, a gente coloca a palavra amina. Então, vamos então entender essas regrinhas com exemplos, tá bom? Então, tá aí o primeiro exemplo. Amina do tipo primária, porque apenas um hidrogênio foi substituído por um grupo orgânico, e esse grupo orgânico a gente tem um carbono, então a gente chama esse grupo de metil e acrescenta a palavra amina. Metilamina é uma das formas, tá? A outra forma é a seguinte: o met, que representa um carbono, o an, porque ligações simples, e a palavra amina. Então, vocês podem colocar das duas maneiras. Vocês escolhem qual que você quer, que acha mais afinidade, mas contanto que saiba que essas duas formas aqui a gente tem o nome para essa estrutura de amina. Letra B. Aqui nós temos uma amina do tipo secundária. Essa amina secundária por quê? Porque 2 hidrogênios foram substituídos. E é uma amina do tipo simétrica, onde esse substituinte ele é igual a esse substituinte. Então, nós temos um carbono e um carbono. Então, a gente diz que o quê? Met. Ou seja, um radical metil, outro radical metil. Então, a gente acrescenta como? Dimetil. E aí vem o nome de metilamina. Tá? Letra C. A gente também tem aqui uma amina do tipo secundária, onde nós temos 2 substituintes aqui com 3 carbonos e um substituinte com 1 carbono. Então, quando a gente tem uma amina secundária ou terciária, a gente tem aquelas duas formas que vocês viram, tá? Onde a gente pode colocar o quê? Por ordem alfabética. Aqui nós temos um met, aqui nós temos um prop. Então, a gente por ordem alfabética, olha lá, metil, propil, amina. O met, o M vem primeiro que o P, então metil, propil, amina, tá? Letra D. Como é que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente tem uma amina agora do tipo terciária, onde a gente vê que não tem hidrogênios. Por quê? Porque todos os hidrogênios foram substituídos. Então, amina terciária. E nesse caso, ela é uma amina também simétrica, onde nós temos aqui 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, onde a gente tem grupos iguais. Então, 2 carbonos a gente tem o et. Então, radicais do tipo etil. Então, se nós temos 3, a gente pode dizer que ele é um trietilamina. É uma forma também de a gente colocar o nome para essa estrutura. A outra, a gente viu que é através do N precedido com o nome dos substituintes, né? Então, nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Achar a cadeia carbônica principal. Mas como a cadeia carbônica principal todas são iguais, vamos dizer que essa aqui é a principal, e ela tem 2 carbonos, e a gente chama ela de et. Mas antes disso, a gente coloca primeiro os substituintes. Então, vai lá, N para esse substituinte, vírgula, N para esse substituinte, por isso que nós usamos N,N, porque a gente tem 2 substituintes, então N,N, hífen, di, porque di, lembra daquela regrinha lá de di e tri? Então, di, porque a gente tem 2 substituintes iguais, se fosse 3, né? Mas nesse caso aqui, a gente coloca 2, etil, aí vem o et da cadeia principal, ligações simples, an e amina. Essa nomenclatura ela é um pouco mais complexa do que a de cá, né? Mas as duas formas são aceitas segundo a IUPAC. Outra estrutura, nesse caso aqui, você pode observar que também ela é uma amina, é a forma da amina, é a função amina, que é o grupo dessa função. E observe que ela é uma amina do tipo primária, porque ela pegou apenas um hidrogênio e substituiu por essa cadeia carbônica toda, ou esse grupo orgânico. Tanto faz. E observe que a gente vai ter que dar o nome para essa estrutura. Primeira coisa para dar nome é achar a cadeia principal. É como eu disse, a cadeia principal tem que ter a maior quantidade de carbonos. Então, observe que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui não é carbono, é hidrogênio, então a gente não conta. Então, tanto faz eu dizer que aqui é a cadeia principal, como eu dizer que aqui é a cadeia principal, tá? Então, vamos deixar essa aqui é a reta que é melhor para a gente. Então, vai lá. Como é que eu vou agora numerar essa cadeia? Observe que eu posso numerar 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Posso?
Não, gente. Eu só posso numerar de uma forma. Eu tenho que pensar onde é que está a função. A função não está aqui? Ela está aqui. E aqui nós temos um substituinte do tipo metil, porque tem um carbono, tá? Metil é referente a um carbono. Então, eu tenho que numerar próximo, gente. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Toda vez que a gente for numerar que tiver algum substituinte, nesse caso a gente tem um substituinte, a gente não pode numerar próximo a ele quando tiver uma função orgânica, tá? Ou função do tipo nitrogenada, né? Essa função oxigenada ou nitrogenada, tanto faz, função orgânica. A gente tem que ver o carbono que está mais próximo à função. E é esse carbono que está mais próximo a essa função. Porque aqui, ó, 1, 2. Se fosse contar daqui, 1, 2, 3. Ele estaria no 3. Então, mais próximo é esse. Então, aqui a gente diz carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Tá? Então, esse radical metil, ele está no carbono 3. Então, olha como é que fica o nome. 3 metil, porque é a ramificação, ou substituinte. But 4, que é a cadeia principal. O an, referente às ligações tudo simples. O 2 quer dizer o quê? Que no carbono 2, a função amina, ele está ligado. Então, por isso que a gente coloca o 2 antes da palavra amina, para representar que lá no carbono 2, essa função amina está sendo representada. Tranquilo? Agora, é o seguinte, pessoal. A gente viu as estruturas para dar os nomes. Agora, a gente vai ver o contrário. A gente vai ter o nome para dar as estruturas, que também é muito fácil. Eu ainda acho mais fácil ainda. Mas vamos lá. Observe. Se tem a palavra amina no final, quer dizer que é uma função do tipo amina. Vocês viram lá os grupos que a gente já estudou, de cetona, aldeído, ácido carboxílico, álcool. Sempre a terminação representava ol, álcool, lembra? Ona, que dizia que representava a cetona, e outros mais, né? A gente estudou isso e a gente viu aí nas aulas passadas. Nesse caso, quando a gente vê a palavra amina, a gente entende que é o quê? Um grupo, uma função amina. Então, a gente sabe que tem um nitrogênio. Agora, vamos lá. O nitrogênio, o N, ele está ligado a um grupo etil. Etil quer dizer que tem quantos carbonos? 2 carbonos. Só que observe que tem um di na frente. Esse di diz pra gente o quê? Que vai ter 2 grupos do tipo etil. Então, você vai pensar em um nitrogênio ligado a 2 grupos do tipo o quê? Etil, tá? 2 grupos do tipo etil. Professora, e aí apareceu o nitrogênio? Tem que aparecer. Por quê, gente? Pensa, o nitrogênio faz 3 ligações. Tá fazendo uma ligação com esse grupo, uma outra com esse grupo, e ele precisa acrescentar uma outra ligação com o hidrogênio, para poder deixar a estrutura estabilizada, bonitinha, tá? Tem que existir, tem que contar aí. Olha essa letra B. But, an, butan, amina. Então, se tem amina, tem nitrogênio na jogada, né? E esse nitrogênio está onde? Está ligado no grupo, no carbono 1. Lembra disso? Está ligado no carbono 1. Só que a gente sabe também o quê? Que but quer dizer uma cadeia carbônica com 4 carbonos. O an quer dizer que tudo é ligação simples. Então, eu vou ter uma cadeia carbônica com 4. Observe a estrutura. 4 carbonos. Tudo ligação simples. E o que mais? A amina ligado ao carbono número 1. Se eu for contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, tá bom? O que eu tenho aqui agora? Metil, propil, amina. Vamos lá. Aí eu tenho a palavra amina, já sei que tem um nitrogênio ligado, não é isso? Agora ligado a quem? Observe que eu tenho um propil e tenho um metil. Eu tenho 2 substituintes, tá bom? Então, eu vou pensar que a amina está ligado com o metil e está ligado com o propil. Então, vai lá, metil, 1 carbono, propil, 3 carbonos. Observe a estrutura aí. Então, tá aqui. Nitrogênio ligado com o metil, ligado com um propil. E observe, gente, ordem alfabética. E aí, como eu sei que o nitrogênio faz 3 ligações, eu tenho que acrescentar o hidrogênio para poder ficar estabilizada a estrutura. A outra estrutura, butan, voltando aqui. Observe aqui, para quem ainda não entendeu, a gente tem uma amina no tipo primária, onde um hidrogênio foi substituído. Temos uma amina no tipo secundária, onde 2 hidrogênios foram substituídos. Aqui também ela é do tipo secundária, tá? Observe que sobrou um hidrogênio, a gente entende que foram 2 hidrogênios que foram substituídos. Agora, olha essa aqui. Butan, 2 amina. O que vocês acham? Amina tem nitrogênio.
E esse nitrogênio está ligado com o but. O que significa but? 4 carbonos. Então, a gente tem apenas uma amina do tipo primária. Olha lá. Professor, isso aqui é uma amina primária? Sim. Porque aqui é a cadeia principal, 4 carbonos. Aí eu vou contar daqui, 1, 2, 3, 4. Não, gente, sempre mais próximo à função. Então, aqui eu tenho a número 1. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4, tá bom? Então, no carbono 2, eu tenho o grupo amina. Por isso tá aqui, ó. But 4, o an, tudo ligação simples. O 2 quer dizer onde a amina se encontra. Olha esse. Fenil dimetilamina. Tem amina? Beleza, nitrogênio aí. Agora vamos ver quem está ligado com o nitrogênio. Eu tenho um fenil, que ele é derivado lá do anel aromático, né? Fenil, eu tenho um substituinte. Eu tenho um dimetil. Eu tenho, então, 2, que o di quer dizer 2 radicais ou 2 substituintes do tipo metil. Então, conta comigo. Se eu tenho 2 substituintes metil e um fenil, eu tenho 3 substituintes ligados ao nitrogênio. Então, com certeza, é uma amina do tipo terciário. Observe. Aqui eu tenho um metil, aqui eu tenho um outro metil, por isso dimetil, e aqui eu tenho um fenil, que também faz parte dessa estrutura. Então, a gente tem uma amina do tipo terciária, tá bom? Então, é isso aí, gente. Nossa aula chegou ao fim. Que eu espero que vocês tenham entendido, tá? Que vocês tenham compreendido. Lembrando que na próxima aula nós vamos falar mais um pouquinho, se precisar de falar mais um pouquinho. Mas, assim, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E até a próxima aula. Tchau, pessoal!